Olá, eu sou o Dr. Tadeu de Góes e a gente vive num mundo contaminado, você sabe disso. E para ilustrar isso, eu queria comentar com vocês hoje um trabalho que eu li, antigo já, mas muito interessante. Na década de 70, legistas do Departamento de Medicina Legal da Polícia da Califórnia fizeram um estudo muito interessante. Estudando cadáveres, eles publicaram um mapa dos teores de elementos químicos dos tecidos e órgãos de pessoas de várias idades. Isto para efeito de investigação criminal toxicológica. Então, dessa forma, eles teriam um parâmetro para separar aquilo que poderia ser considerado habitual daquilo que poderia ser considerado criminoso. Essa era a intenção do trabalho. Então, o estudo listava a concentração de inseticidas como o DDT, que na época era muito comum, e outros elementos como o chumbo, por exemplo, que está presente na gasolina. E uma das conclusões não me impressionou muito até. Mostrava que as pessoas mais idosas estavam menos contaminadas. Isso não me causou estranheza, porque eu percebo no consultório que as pessoas mais idosas geralmente são menos propensas a comer junk food. Numa tradução literal, aí a comida lixo, seria comer porcaria, comidas com um alto teor calórico e com níveis reduzidos de nutrientes. Já os jovens, bem, os jovens são muito mais propensos a esse tipo de alimentação. Agora, a conclusão do estudo foi assustadora. E dizia mais ou menos assim: considerando a concentração de tais substâncias como defensivos agrícolas e metais pesados nos cadáveres necropsiados, a carne humana seria vetada para uso em ração animal segundo a lei vigente para alimentação animal do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Ou seja, se fosse permitido usar carne de pessoa morta para ração animal, nossa carne seria considerada imprópria para isso, por estar muito contaminada, segundo a legislação dos Estados Unidos. Bem, o estudo foi feito na década de 70, mas de lá para cá deve ter piorado bastante essa situação. A gente vive cercado por contaminação química e contaminação de diversos tipos, como eletromagnética. Eletromagnética, então, a influência sobre o nosso corpo, na maioria das vezes, a gente não tem a menor ideia. E a gente pode falar de inúmeros exemplos, mas para não alongar muito, um exemplo bem corriqueiro para vocês. Você toma banho e, ao tomar banho, é contaminado com cloro e flúor, e isso pode levar ao hipotireoidismo, né? A famosa tireoide preguiçosa. Para resolver isso daí, eu acho que só mudando de planeta, mas há sempre algo que pode ser feito para minimizar essa situação. Um conselho que eu dou é que, em termos de alimentação, você passe a descascar mais e desembrulhar menos. Mas outras orientações são possíveis e a gente vai voltar a falar sobre isso futuramente. Grande abraço para vocês.